Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área, chegando no primeiro status da nossa 7ª faixa aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. A gente teve bastante comentário interessante aqui para a gente abrir essa sessão de manipulações nessa nova faixa aqui. Mais uma vez, falando um pouquinho sobre a faixa, é uma faixa muito bem mandada em termos de performance, né? Então acaba que é uma coisa que eu sempre falo, quando você tem um arranjo bem feito, você tem uma performance, né, bem executada, o trabalho de mixagem é simplesmente o trabalho de você reafirmar aquilo tudo que já está acontecendo ali, né? Então vocês observam que nessa música, né, a performance em si mesmo, tanto da base quanto dos solos, né, ideias muito legais, são muito bem executadas, né? Então o processo de mixagem é muito facilitado nesse sentido. Às vezes as pessoas confundem um pouco a situação assim, por exemplo, você gravou num estúdio, né? Aqui a gente está falando de uma faixa produzida em home studio, né? A bateria virtual. Então são coisas muito simples, né? Recursos muito simples. E às vezes as pessoas imaginam assim, não, se eu gravar minha faixa no estúdio mais top do Brasil, dos Estados Unidos, o que quer que seja, a mixagem vai ser facilitada. Nem sempre, né? Isso é muito relacionado. Tem duas coisas que a gente tem que considerar aí. Tem a fonte sonora, né? A forma como a gente capta, que é o acabamento, né? Se você grava com um microfone muito bom, um pré muito bom, isso tudo vai passar para o seu som um acabamento, né, muito bem feito. Mas não significa que se você não tiver uma performance muito boa, um domínio do instrumento muito bom, que aquele som já vai ficar bom de cara, né? E a gente nunca pode esquecer que a mixagem é o processo de juntar os sons, né? Então não significa que se você tiver apenas fontes sonoras boas, você não vai precisar quebrar cabeça na mixagem, porque isso envolve várias coisas, né? Tem toda a relação do arranjo em si, né? Então a forma como a gente integra os sons é o que vai dizer, né? O que vai ditar o nosso trabalho dentro da mixagem. Nessa faixa aqui a gente tem uma coisa curiosa, né? Eu vi os comentários da galera. Na verdade, nesse status aqui vai pontuar quem falou alguma coisa sobre os graves mesmo, né? Que seria a primeira situação que a gente teria que manipular, tá? Só que é o seguinte, a gente sempre tem que manipular e pensar se aquilo ali é um problema técnico ou às vezes um problema estético, né? No caso dessa faixa aqui, o meu raciocínio já começaria a mixagem pensando em coisas estéticas, porque em primeiro lugar, como a faixa está muito bem mandada, né, a gente tem uma consistência muito grande sonora aqui, né? Então você não vê, quando você dá o play aqui, você não ouve nada, tá sobrando um grave aqui, tá sobrando uma ressonância ali e tal. Você não tem esse tipo de situação. Algumas pessoas comentaram, eu vi alguns comentários falando dos instrumentos de solo que tinham muito brilho, alguma coisa assim. Não, os instrumentos de solo eles estão muito bem captados, estão muito bem tocados, não tem nenhum problema espectral mesmo, né? Agora é a fase de encaixe mesmo, né? Então a gente compreender uma diferença entre uma situação técnica e uma situação estética é muito importante. Nesse caso aqui, se a gente parar para prestar atenção, o elemento mais forte dessa mixagem sem fazer nada é o bumbo mesmo, né? E o Júlio até comentou aí, talvez o bumbo esteja sobrando um subgrave e tal por ser instrumento virtual. Nem sempre. Quando a gente fala de instrumento virtual, vai variar muito da fonte sonora mesmo, do sample que está utilizando aquele instrumento virtual, né? Não tem muita regra, e vai depender muito do arranjo. Então nessa música aqui, eu senti que o bumbo, né, foi a primeira coisa que eu manipulei aqui, o bumbo tinha muito subgrave para a música, né? Ele fica muito socado assim. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi trabalhar um high pass por volta de 36 Hz e também segurei um pouquinho por volta de 130 aqui para tirar um pouco da dureza, né, comparada com o arranjo, porque uma coisa que a gente tem que se preocupar aqui é que essa música, né, a sonoridade desse tipo de música instrumental é uma sonoridade mais soft, né? Existem vários arranjos, vários artistas que trabalham com mixagens até um pouco mais agressivas, mas o que essa música me passa é algo mais soft mesmo, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar para tirar um pouco da, entre aspas, dureza do grave, né? Então no bumbo eu fiz essas manipulações, depois eu mexi também nos tons, é algo que raramente eu faço, mexer nos tons logo no começo, mas quando a gente controla aqui o grave do bumbo, né, e na verdade para essa música aqui, se a gente parar para analisar, os elementos mais graves depois do bumbo são os tons mesmo, né? Então ao fazer esse controle aqui, os tons ficam mais graves do que o bumbo. Então eu não quero deixar os tons mais graves do que o bumbo, eu quero que o bumbo seja bem soft mesmo, né? Então eu fiz uma filtragem aqui um pouquinho mais acima, por volta de 50 Hz, eu acho que já segurou um pouquinho, né? E aí depois eu manipulei um pouquinho baixo aqui, uma filtragem mais ou menos parecida com o bumbo,
tá? Uma filtragem em 33 Hz aqui tirando o subgrave, tirei um pouquinho por volta de 108 Hz também tirando um pouco de grave, ou seja, tirar a dureza desse grave aí, da soma e principalmente compreender a soma do baixo com o bumbo, tá? Alguém comentou aí também que uma coisa que é característica quando a gente aborda essa sonoridade mais de samba, que o bumbo tá direto e o baixo tá costurando ali, ou às vezes até em músicas mais na linha do pagode e tal, que tem sempre essa força muito grande ali do bumbo, e às vezes tem surdo, tem vários elementos que não tem nessa música, né? Mas uma coisa que é interessante notar, uma característica do baixo, esteticamente falando, é que o baixo nunca é tão subgrave. Geralmente a gente deixa esse sopro do subgrave para outros elementos, né? No caso, se a música tem um surdo, um tantã, esses elementos preenchem mais o grave do que o próprio baixo, né? Em algumas músicas você ouve que o baixo, você sente que ele nem realça tanto o grave, ele é mais médio mesmo, né? No caso dessa música aqui, como a gente não tem esses outros elementos que são comuns, né, no pagode, no samba e tal, a gente vai trabalhar o baixo um pouco mais soft mesmo, né? Mas eu acabei trabalhando, além desses cortes aqui para fazer o controle do grave, eu ainda dei um boostzinho um pouquinho acima dessa região, por volta de 140 Hz aqui, para dar, entre aspas, um leve ronco no baixo. Eu acho que vai funcionar muito bem esteticamente, tá? E vai combinar bem com o bumbo. Então, a característica geral que eu criei aqui foi o seguinte: eu consegui deixar o bumbo mais soft, tá? Mais sopradinho, para você sentir aquele subgrave pulando, e o baixo movimento um pouquinho mais acima. Ao fazer esses dois movimentos, eu estou direcionando esteticamente onde eu quero que o bumbo funcione e onde eu quero que o baixo funcione. Todas essas considerações são estéticas e a gente deve tomar isso como base para o nosso raciocínio mesmo, né? Ainda falando sobre estética, uma coisa que é legal a gente ressaltar aqui, e aí eu vou fazer a pergunta, quem puder comentar aí embaixo aqui no vídeo, falando um pouquinho sobre essa questão da estética, é o seguinte: a gente está trabalhando a mixagem de uma música aqui que é instrumental, tá? Essa música poderia ser parte de um disco de qualquer um dos instrumentistas que gravaram aqui, né? Então vamos supor que, apesar da bateria ser virtual, né, vamos supor que o cara foi lá, gravou a bateria, tudo bem. Esse disco poderia ser o disco do baterista, o disco do baixista, o disco do violonista ou o disco do tecladista, tá? E isso pode ter consequências estéticas muito interessantes que vão direcionar o nosso trabalho, não tem muita regra. Quando você começa a beber um pouco mais da fonte da música instrumental, né? Eu toco música instrumental, já estudei muito tempo, né? Jazz, música brasileira e tal, e quando você ouve discos de diversos artistas, você vê que essa estética pode ser refletida diretamente no trabalho de mixagem, tá? Então eu vou sugerir para vocês aqui dois discos que eu acho interessante a gente começar a analisar essa questão da estética aí. Eu vou mostrar aqui, ó. O primeiro disco que eu vou recomendar para vocês é o disco desse baterista aqui, chamado Benny Greb, tá? Ele é um baterista alemão, se eu não me engano, tá? Esse disco aqui, que é o Grapefruit 2, é um disco lançado esse ano, é um disco sensacional, sonoridade. Se você parar para ouvir o disco, dê uma analisada aí em umas 3, 4 músicas pelo menos, você vai ver que, independente do arranjo, da vibe da música, e cada música tem uma pegada totalmente diferente, né? Tem umas que tem uns vocais, tem umas que tem uns arranjos bem legais assim. Se você prestar atenção, a bateria sempre tem um realce, tá? A bateria sempre está levemente à frente dos outros elementos, ou seja, ela tem um foco. Não é que ela é mais alta, ela é mais focada, tá? E isso é muito importante, por quê? Porque o disco é do baterista, tá? Isso aí muitas vezes se reflete esteticamente. Tem um outro disco que eu quero recomendar para vocês aqui, que é esse disco aqui do Victor Wooten, que é um super baixista bem conhecido, que é esse Sword and Stone aqui, ó. Também é a mesma coisa, se você parar para prestar atenção, esse disco aqui tem bateria, tem um monte de elemento e tal. Até nas faixas que tem bateria, você percebe que existe um realce maior para o baixo, tá? E também não é a questão de deixar o baixo mais alto, é de você realçar, de você focar a atenção do ouvinte em alguns elementos, algumas regiões do baixo ali, que não seriam focadas se fosse uma mixagem com voz, ou se fosse uma mixagem mais neutra, entre aspas, esteticamente, tá? Então aqui estão dois exemplos, né, de um disco de um baterista e um disco de um baixista, onde o baixo e a bateria são mais realçadas porque é o trabalho desses artistas. Mesmo que tenha outros elementos na mixagem, você pode dar uma observada aí, é bem interessante você fazer
toda essa avaliação estética, tá, é uma coisa que eu sempre falo, né? A questão das referências, é isso, de você estudar, de você criar um catálogo de sonoridades para você poder se desenvolver dentro do mundo da mixagem, e quando você bate o ouvido numa faixa como essa, você já automaticamente começa a raciocinar como que você vai trabalhar, para onde você vai levar a música, né? Então, essas decisões que eu tomei aqui foram decisões, entre aspas, levemente técnicas, mas um pouquinho mais estéticas, mas ainda sem ter essa definição para onde que a gente vai, né? A gente tem uma definição naquele momento ali, mas seria legal se todo mundo ajudasse aí a definir esse disco vai ser de quem? Vai ser do tecladista, do violonista, do baixista ou do batera, né? Apesar da gente ter percussão, são poucos elementos, não tem um papel muito fundamental, mas todos os outros elementos aqui são elementos de frente, né? A gente tem solo de bateria lá no meio da música ali, a gente tem solo de baixo, tem solo de violão com dobra, tem solo de teclado. Então, se a gente tomar essa decisão, a gente vai ver que a gente pode levar a mixagem para pontos totalmente diferentes, tá? Então eu vou tocar aqui a faixa com esses ajustes. Aguardo comentários de todo mundo aí, junto com os comentários vocês podem deixar assim, eu acho legal se fosse o disco do batera ou o disco do baixista. A gente vai ver a maior parte dos comentários e a gente vai partir esteticamente para esse lado aí, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma vidinha.
Beleza, galera? Então aguardo o comentário de todo mundo e vejo vocês no próximo vídeo aí. Um grande abraço!